Bom dia, irmãs e irmãos. Irmãos, vamos continuar nossa exposição de Hebreus, 39ª parte. Chegamos aí ao capítulo 13, já avançamos uma parte dele, vimos os nossos deveres como cristãos, vimos na exposição anterior do versículo 1 ao versículo 6. Hoje vamos ler aqui, inclusive, nós vamos pegar a exposição conforme a orientação do Dr. Stuart Olyott. Ele mostra 3 versículos que têm ligação entre eles nesse texto de 7 a 17. São os versículos 7, 8 e o 17. Nós vamos estudar esses 3 versículos hoje. Depois nós vamos dar continuidade em todo esse contexto. Então vamos lá, versículo 7, versículo 8 e versículo 17 do capítulo 13, completando então a nossa 39ª parte de exposição do livro de Hebreus. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Versículo 17 agora. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus esteja trazendo luz aos nossos corações, compreensão da sua palavra. Ó Deus, diante da Tua Palavra, mais uma vez estamos e somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos porque o referencial, a luz da Tua Palavra está à nossa disposição ainda hoje. Obrigado porque Teu Espírito Santo, nosso Supremo Mestre, e não homem algum, é que nos fala aos corações. É isso que Te pedimos nessa manhã, que possamos armazenar em nossos corações e acolher a Tua Palavra como palavra de Deus e não de homem, como de fato ela é. Ó Deus, que sejamos humildes para compreendermos a Tua verdade e aplicarmos às nossas vidas, obedecermos ao que o Senhor nos fala. Ajuda-nos, Senhor, na nossa tão pequena compreensão e dá-nos, Senhor, sabedoria do alto, que revela, sim, a Tua vontade a nós. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos nesse lugar. Assim Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos olhar para esse trechinho sob o foco: para terminar bem, foque bem agora. Tenha um foco agora. Vejam, nós como seres humanos, nós precisamos de muitos referenciais, muita instrução, para que possamos viver, para que possamos caminhar dentro da esfera da cosmovisão cristã. Nós precisamos de muita coisa. Por quê? Porque nosso coração, a Bíblia nos ensina abundantemente, nosso coração é duro, nosso coração é desesperadamente corrupto, nosso coração não se apega às coisas de Deus com facilidade, nós temos extrema dificuldade de obedecer aos princípios de Deus. Então tudo isso impede uma caminhada tranquila, como se nós estivéssemos a favor da correnteza de um rio, dentro de um barquinho, simplesmente indo, soltando a deriva e deixando que ele vá. Não. Nós estamos remando contra a correnteza. Então, por isso, o autor de Hebreus, ele fala agora, mais uma vez, ele faz mais uma exortação. Antes disso, eu quero relembrar o que nós vimos na última aula. Nós vimos que, na exposição anterior, que o autor falou sobre a ortodoxia deve ser seguida da ortopraxia. O que significa ortodoxia e ortopraxia? Ortodoxia significa uma fé legítima, uma doutrina legítima, uma fé correta, reta. Ela é seguida ou ela é comprovada através de boas obras, de uma conduta correta. Não existe uma fé verdadeira e reta sem obras que sejam retas, que comprovem essa fé legítima. Então, isso significa que a nossa fé tem que ser acompanhada de obras. E ele vai ensinar então que nós devemos praticar o amor fraternal, como ele diz no versículo 1 do capítulo 13, amando a família de Deus,
Isso, na prática, significa, versículo 2, ele diz sobre a hospitalidade, nós devemos acolher as pessoas, ele vai falar sobre o cuidado com os outros em primeiro lugar. Ele falando ali no versículo 2, ele fala aqui sobre o acolhimento, sobre os cuidados, praticando o amor fraternal, a hospitalidade, e no versículo 3, os cuidados com os encarcerados, aqueles que foram presos. Vejam bem, não é qualquer tipo de preso que eu falei na semana passada, não, semana retrasada, são aqueles que foram presos por causa de sua fé, são irmãos que estão presos em... Você já pensou se orar, por exemplo, pelo Fernandinho Beiramar? Ninguém pede para você orar por ele. O que nós queremos é que Deus faça justiça diante de tantas almas que ele matou ao longo da sua vida. Mas nós oramos, assim, o máximo que você pode orar por um ímpio é que ele se converta, aí sim, tudo bem, você pode orar pedindo para que aquele homem mau se converta, mas não é esse o contexto aqui. O contexto é interceder por aqueles que foram presos, judiados, maltratados por causa da sua fé em Jesus Cristo, pela sua fidelidade a Deus. Eles sofreram danos nessa terra. Então o autor de Hebreus fala: cuide deles, como se vocês também sofressem como eles estão sofrendo. Identifiquem-se com eles, como se vocês mesmos fossem os maltratados. E depois ele diz, além de cuidar dos outros, agora ele passa o foco para cada um de nós, pessoalmente. Cuide de vós mesmos. Ele diz assim, honrando o matrimônio em primeiro lugar, e também tendo cuidado para que a fascinação das riquezas não levem vocês a confiarem mais nas riquezas, no dinheiro, do que em Deus. Mas confie no Senhor, aquele que prometeu: estarei com você, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. E aí então nós respondemos: o Senhor é o meu auxílio, versículo 6, e não temerei, o que me poderá fazer o homem? Então, duas coisas que mais afetam o ser humano, amém? Ainda assim o crente também, claro, como ser humano que é, pecador que ainda é, com a natureza carnal que ainda tem, duas áreas que nos afetam muito. Primeiro, a área sexual. Então cuide bem do seu casamento, não sejam adúlteros, não sejam impuros, sexualmente falando. E também não confiem nas riquezas, não sejam avarentos e contentem-se com o que vocês têm. Então, duas exortações: cuidem dos de fora e cuidem de vocês mesmos. Por quê? Por fim, o que nós entendemos? O autor tem a primeira expectativa do autor dessa carta é que eles permaneçam em santidade, caminhando e não abandonando a fé. Nós sabemos que o contexto é que ele escreve para irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, estavam sofrendo perseguição e quase abandonando a sua fé por causa de tanta perseguição e tristeza que eles estavam sofrendo. Então ele diz ali: permaneçam na fé, e nesses deveres aqui, deveres de cuidar uns dos outros e de cuidar de si mesmos para não caírem em pecados, principalmente nas duas áreas mais afetadas pela queda: a área sexual e a área da ganância, da avareza, ou do amor ao dinheiro, amor às riquezas, duas coisas. Então ele tem foco, além disso, de perseverança na fé, é que as pessoas que amam fraternalmente, que se amam dentro de uma comunidade, que são generosas e acolhedoras, que têm um casamento bem resolvido, um casamento estável, e confiam mais em Deus do que nas suas posses, nas suas riquezas, no seu dinheiro, essas pessoas sempre e inevitavelmente impressionam o mundo ao seu redor. O que significa isso? Essas pessoas que vivem dessa forma, eles são sal e luz da terra, sal e luz do mundo. Eles vão impressionar as pessoas que estão ao seu redor. De que forma? Tendo casamentos bem resolvidos, tendo uma conduta onde ele é equilibradamente estável financeiramente, ou ele não é uma pessoa avarenta, e que ele também é amável para com a sua comunidade, a sua igreja local, cuidando dos seus irmãos, sendo hospitaleiro e cuidando dos maltratados. Isso influencia, isso mexe com outras pessoas, que também é o segundo alvo do autor aqui, que eles contaminassem. A igreja tem essa responsabilidade nessa terra, de transmitir a realidade do Evangelho através de suas próprias vidas. É isso que o autor está falando aqui. Agora, o nosso autor está fechando a sua carta. Só que antes de fechar a carta, ele vai fazer mais uma exortação. Essa exortação nós vamos dividir em algumas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte dessa exortação.
E essa exortação consiste em: não percam o foco para não acabarem abandonando o caminho. De novo, a mesma exortação ao longo de toda a carta. Não percam o foco. Lembrem-se daquilo que dá esperança. Foquem no que fortalece a sua fé. O alvo do autor agora é: vocês estão sofrendo? Vocês estão sendo injustiçados? Vocês estão sendo desmerecidos? Vocês estão sendo maltratados? Rejeitados? Não foquem somente nos problemas, tirem um pouco o foco do problema e olhem para outras coisas. Primeiro, no capítulo 12, ele diz para que nós possamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Tire um pouco, não fique sonhando com o problema que você tem, que fizeram para você, que você está sofrendo com isso, está decepcionado com alguém ou com alguma situação. Não fique o tempo todo pensando nisso. Agora ele vai falar assim: foque em outras coisas, para que você não erre o alvo, para que você não saia do caminho. Então nós vamos dividir aqui esses 3 versículos em 3 partes, dá 3 partes certinho. A primeira parte, olhando para os líderes do passado, versículo 7, olhando para os líderes do passado. Versículo 17, olhando para os líderes do presente, aqueles que estão hoje nos ensinando o caminho e nos guiando. E versículo 8, terceira parte, olhando para o líder supremo, olhando para o líder, o maiúsculo aqui, o líder supremo, Cristo. Então vamos lá. Antes de começar, uma consideração inicial. Essa exortação aqui, do final da carta, consiste então, vejam bem, quais os nossos deveres, o que nós aprendemos. Já vou dizer a aplicação antes de falar a explicação. A exortação aqui consiste em lembrar, considerar, imitar e obedecer. Tudo isso aqui para que os hebreus, e nós aqui aprendendo nessa manhã, foquem bem. Por quê? Ele está querendo dizer assim: falta pouco. Não abandonem agora a fé. Falta pouco, calma, mas foquem. Há trabalho a ser feito. Vejam o que vocês têm que prestar atenção, ao invés de ficar se distraindo com o mundo, ou se distraindo com os próprios problemas e dores da sua vida. Existem essas dores? Sim, mas saibam, hebreus, irmãos, que ela não pode ser o foco da sua vida, o sofrimento não pode ser o foco principal da sua vida. Tem outras coisas para você viver. A vida não consiste só em lamentos, em choro e lágrima e descontentamento com esse mundo. Há coisas a serem observadas, há coisas a serem consideradas e há coisas a serem feitas, obedecidas e praticadas, imitadas. Vamos lá então, primeira parte. Olhando para os líderes do passado. Versículo 7 ele diz: lembrai-vos dos vossos guias aqui são pastores, seus mestres, seus guias, aqueles que guiavam vocês no caminho, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Agora preste atenção no final do versículo: e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quando ele coloca aqui a expressão, olhem o fim da vida, significa que essas pessoas, esses guias, já não estão mais aqui. Eles chegaram ao fim. Não dá para você dizer assim: olha o fim da vida do fulano, se ele ainda está caminhando. Pode ser que amanhã ele caia, pode ser que amanhã ele peque, pode ser que amanhã ele desvie. Inevitavelmente aqui você conclui que esses guias são pessoas que já se foram, já estão com o Senhor, já morreram. Então lembrem-se deles, lembrem-se desses guias. Veja, nós todos somos frutos de outros homens de Deus. Nós todos somos frutos de outros homens de Deus. Nós aprendemos, a nossa fé que nós temos hoje, por mais robusta que seja, ela não caiu do céu diretamente para mim. Eu fui influenciado por muita gente, muitas leituras,
pessoas que escreveram. Eu não caminhei, por exemplo, com Charles Spurgeon, eu não caminhei com J.I. Packer e outros mestres, né? Eu não caminhei com essas pessoas que deixaram um legado precioso para a vida da igreja. Eu não os vi pessoalmente, eu não ouvi seus sermões sentado na frente deles, olhando nos olhos deles, mas esses homens deixaram ensinamentos preciosos para a minha fé hoje. Então, observando isso, lógico, lá no contexto, o autor não está dizendo de pessoas que deixaram todo um legado para trás. Talvez alguns, talvez sim, olhando os profetas do passado, talvez naquela época que foi escrita essa carta, alguns dos apóstolos já tinham sido martirizados, tinham sido mortos, né? E como Paulo disse, né, na sua segunda carta, ele diz, a minha vida eu já estou sendo oferecido como libação, né? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já desde já a coroa da vida está me guardada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Então ele entende que estava chegando no fim da vida dele. Aqui talvez o autor está querendo que eles lembrassem de muita gente que já foi pastores deles, mas que já foram mortos por causa da perseguição ou outros motivos, mas por causa da boa fé que tiveram, da fé que caminharam fielmente em Jesus Cristo. Essa fé faz com que então nós possamos imitá-los. Olha, a intenção do autor aqui é que eles chegaram ao fim de suas vidas e chegaram e guardaram a fé. Essas pessoas, esses guias aqui, né? São homens que não tiveram vergonha de mostrar a sua autobiografia, de deixar a sua biografia escrita ou pelo menos registrada de alguma forma, para que as pessoas no futuro pudessem olhar para eles e dizer: eu quero imitá-los, quero seguir a fé deles. Quando o autor diz considerem atentamente, aí no versículo 7, considerai atentamente significa um conhecimento de sua vida, de sua conduta, da realidade. Veja bem, conhecimento da realidade que esses guias, como esses guias caminharam entre sucessos e fracassos, ora obedientes ao Espírito de Cristo e à sua palavra, ora endurecidos em seus corações na vontade da carne, entregues às vezes ao pecado, e muitos deles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Veja, a biografia desses homens nem sempre são de total vitória, total sucesso, total santidade em todos os dias de suas vidas. Mas a realidade desses guias, quando eles contam suas histórias para nós, é que eles tiveram momentos de fraqueza, que eles tiveram pecado em suas vidas, que eles tiveram horas que eles queriam desanimar, que não se achavam dignos de subir a um púlpito e pregar, não se sentiam dignos de serem pastores de outras ovelhas, se sentiam menores. O próprio Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o pior dos pecadores. Então, esses homens transmitiram a realidade de suas vidas, eles não esconderam num compartimento, num quarto escuro, os seus pecados, as suas falhas, os seus desfortúnios, as suas mazelas, as suas durezas de corações, os seus insucessos como cristãos. E isso é que nos consola, porque se nós como pecadores olhássemos para pessoas perfeitas, imaculadas e que nunca tiveram um deslize sequer, nós não poderíamos imitá-los, nós não teríamos condições de imitá-los, nós ficaríamos mais desanimados do que motivados a caminhar ao lado deles. Nós iríamos dizer, como Pedro falou para Jesus: aparta-te de mim, porque eu sou pecador, Senhor. Nós não conseguiríamos caminhar com homens e mulheres que não cometeram nenhum erro. Então a autobiografia verdadeira, legítima, nos motiva, nos entusiasma. Quando alguém diz para mim: irmão, eu cometi os mesmos erros lá no passado, então você diz assim: que bom, eu me identifico com ele, eu caminho com ele, eu estou na mesma situação dele, eu posso ouvi-lo, porque ele tem a mesma doença que eu tenho, é pecador, então eu posso caminhar lado a lado com ele. Isso não me espanta,
não me repele da presença dele, porque eu posso olhar para ele e dizer, então se ele sofreu e está de pé ainda, para mim também há condições, há salvação, há ainda uma forma de voltar ao caminho. Isso nos motiva. Então, os que chegaram lá, eles não abandonaram a fé, apesar de quem eles eram, pecadores, apesar de seus sofrimentos. E uma coisa que o autor diz aqui, que eu não vou explorar hoje, vai ficar para a próxima exposição, é que o que eles ensinaram? Veja, eles ensinaram a palavra de Deus, vos pregaram a palavra de Deus. Eles não ensinavam o que eles pensavam, o seu achômetro. Eu acho que você tem que ir por aqui ou por ali, eu gosto mais dessa situação, então faça igual. Não, essas pessoas não falaram isso, elas ensinavam a palavra de Deus. Ontem eu fui, não é um irmão do passado, ainda está presente, pregando conosco, graças a Deus, mas um dos líderes, dos pastores que estão pregando nessa conferência, da Saron, ele disse assim, eu não quero trazer para você toda a minha experiência, embora a gente saiba da vida dele. Ele contou um pouquinho, já é avô de 20 netos, ele tem muita experiência, muita bagagem. Houve situações muito difíceis na vida dele, inclusive a perda de uma netinha. Então essas marcas de Cristo, ele diz assim, as marcas de Cristo sim, mas eu não quero trazer para você minhas experiências, eu quero trazer você princípios bíblicos. Por quê? Ele disse assim, qualquer pastor, mesmo recém-formado, pode fazer até melhor do que eu, o que eu vim fazer aqui nessa noite, porque eu quero ensinar a vocês princípios bíblicos, a palavra de Deus, não o que aconteceu comigo, o que deixou de acontecer. Isso pode dar uma ajuda, como aqui ele vai dizer, imitai a fé que eles tiveram, a vida que eles tiveram, né? Então alguma coisa assim permeia, ou pelo menos ilustra o princípio bíblico, ilustra, né? É aquele ensinamento audiovisual, você ouve a palavra de Deus e vê que eles viveram aquela palavra que eles ensinaram, né? Que ele diz aqui no finzinho do versículo, considerando atentamente o fim da vida deles. Então assim, mas veja bem, isso aqui não é o principal. O principal é que eles pregaram a palavra de Deus, ok? Então, os pastores que andaram na luz, em sinceridade de coração, escreveram suas autobiografias, são as pessoas que mais nos ajudam como pecadores que nós também somos, que contaram a realidade para nós. Irmãos, a gente fica impressionado quando estuda, por exemplo, a vida de Charles Spurgeon, né? A gente estuda a biografia eu estava lendo sobre o livro a vida de Dietrich Bonhoeffer. Irmãos, é um livro muito grande, eu não terminei, mas nos impressiona a realidade, a simplicidade e a sinceridade que eles colocam à sua vida, momentos de acertos e momentos de erros, e eles não tiveram vergonha de expor isso. Claro, eu acho que tiveram vergonha sim, mas eles sabiam que era necessário colocar a verdade, não omitir a realidade. Não ajuda ninguém se eu contar metade da história. Eu tenho que contar a história toda. Então está aqui, primeiro ponto, olhando para os líderes do passado, nos deixaram esse legado, imitem a fé deles. Para imitar a fé deles, ou a vida que eles tiveram, é preciso conhecê-las, né? É preciso conhecer a vida deles. Então está aqui, né? Deixe de focar muito nos seus problemas e olhem, em primeiro lugar, para essas vidas que nos ensinam coisas preciosas. Chegaram ao fim da vida, são vitoriosos, não porque foram perfeitos, mas chegaram ao fim da vida na fé e por graça foram salvos, não pela sua conduta, mas por graça foram salvos, porque não caíram da sua fé, não apostataram, né? Segunda parte, versículo 17, olhando para os líderes do presente, os líderes que ainda estão caminhando conosco, se os líderes do passado, vejam bem, se os líderes do passado nos trazem lembranças valiosas de seus ensinos e de sua ética, de sua vida, os líderes do presente estão ao vivo demonstrando isso ainda para nós. Eles estão lado a lado conosco. Você contempla isso e apalpa isso hoje.
É possível ver, é possível apalpar, é possível ouvir, é possível constatar a realidade dessas vidas. Então, nesse ponto aqui agora, o autor ordena obediência e submissão. Veja o versículo 17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A obediência e a submissão são palavras, ou a gente pode até achar que sejam quase sinônimos, e de fato, mas são palavras que estão em desuso na nossa época. Obediência dentro dos nossos lares é praticamente uma coisa extinta. Filhos obedecerem aos pais é praticamente uma coisa extinta. Ovelhas obedecerem seus guias, seus pastores, hoje na maioria das igrejas é algo extinto. Não há mais consideração para com seus pastores, porque seus pastores também não são verdadeiramente pastores. São impostores, muitas vezes. Mas ainda assim tem pessoas que dão a vida por essas pessoas, por esses líderes, né? Então, nesse ponto aqui ele está exortando a obediência e submissão da igreja para com seus pastores. E por entendermos, então, eu estou recapitulando agora, por entendermos que a vida cristã não é fácil, não é, irmãos, nada fácil a vida cristã, nesse mundo hostil, e também, além do mundo hostil, com os inimigos que nós temos. Quais são os nossos inimigos? A nossa própria carne, o nosso próprio eu, ele é um inimigo da minha fé, e além dele nós temos o nosso arqui-inimigo, não é? Satanás. Então nós estamos num mundo hostil, que nos quer carregar contra o sentido da vida cristã, faz-nos remar contra a correnteza o tempo todo, por isso que não é fácil. Além disso eu tenho Satanás, tenho minha carne. Então Deus providenciou a bênção, presta atenção, irmãos, a bênção de termos líderes que nos ensinam e também nos ajudam ao longo da nossa caminhada. Guias aqui significa o seguinte: é aquele que ensina, e se por algum motivo aquele ensinamento, por exemplo, vou pegar talvez um dos mais difíceis da Bíblia, ao marido, agora vocês vão dar risada, ao marido é ordenado que ame suas esposas como Cristo amou a igreja. É difícil? É difícil. Não é mais do que difícil, é impossível. Se, e somente se, nós formos cheios do Espírito Santo, como nós vimos na aula anterior, lá na IBD, sobre o contexto do Espírito Santo, os nossos relacionamentos cristãos são possíveis. Só no contexto do Espírito Santo é possível a esposa se submeter ao marido. Vamos equilibrar a balança, né? A esposa se submeter ao marido, e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, só através do Espírito Santo. Então esses guias vão nos mostrar o caminho. Como é que eles fazem? A gente às vezes fica na dúvida: eu não consigo isso, meu irmão. Então tá, vamos lá, vamos juntos nessa batalha. Ele não vai entregar uma coisa pronta, mas ele vai dizer assim para você: primeiro ponto, meu querido irmão que quer amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, vamos orar e pedir para aquele que deu essa ordem para você, te ajude. Te ajude. Porque sem o Espírito Santo, você não consegue praticar aquilo que o Espírito Santo ordenou. Então, Deus nos deixou esse legado, essa bênção de ver que ainda assim, homens, ainda pecadores como eu, como você, homens limitados como eu, como você, homens com muitos, às vezes mais defeitos do que você, esses homens ainda pela graça conseguem praticar e andar com Cristo, imitar Cristo, serem cristãos legítimos. E se em algum momento de suas vidas eles não conseguirem praticar alguma verdade, Deus nos deixou um antídoto precioso. Qual é ele? O arrependimento. Irmãos, o arrependimento é muito precioso. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Eu não quero dizer com isso que
se arrepender o tempo todo, é ficar pedindo perdão o tempo todo. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que tendo um coração humilde, quebrantado, quando você não conseguir praticar uma verdade bíblica, você se arrepende e volta para Deus e diz: Senhor, me perdoa porque eu errei novamente aqui. Eu não consegui praticar essa verdade aqui. Eu pequei. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Deus ama um coração quebrantado e contrito. Ele acolhe o pecador, como acolhe o seu guia. Você acha que o seu guia está de pé porque ele nunca errou? Lê do engano. Talvez erre mais do que você. Então, é um legado termos essas pessoas. Você olha para eles agora e diz assim: eles estão de pé pela graça, não por sua própria força, nem por sua própria sabedoria. Eles estão de pé, eles estão me ensinando, não porque são perfeitinhos e aquilo que ele ensina, ele nunca falhou naquela área, não. Então esses guias, eles estão ali lado a lado, mostrando como é que faz. Isso é importante, irmão. É importante o aconselhamento bíblico quando você tem dúvidas, é importante você pedir oração quando você se sente incapaz de transpor algumas barreiras para praticar algumas verdades dentro da sua casa. É importante você repartir. Deus colocou esses guias para isso, para serem seus mestres, tanto ensinando a palavra, como também caminhando e mostrando o caminho, a ética, e também orando por você, porque ele também sabe que, como ele, você também precisa da graça de Deus para obedecer e para não abandonar a fé. Por entendermos então tudo isso, a gente entende que esses guias são uma bênção. E a igreja então deve obedecer, segundo o autor aqui, ele diz que obedecer e submeter. Quais os motivos que ele diz para que a igreja obedeça e se submeta aos seus líderes? Primeiro ele diz: porque eles velam por vossas almas. O que é velar? Velar é vigiar. Velar não é aquele que está no velório diante de um morto só. Velar é aquele que está vigiando, cuidando, suprindo, trabalhando para suprir aquela vida, aquela alma. Ele está num contexto de cuidados aqui, né? Vigiando as vossas almas. E em segundo lugar, obedecer e submeter também é porque eles vão prestar contas diante de Deus por vossas almas. Só isso deveria ser um motivo no meu coração de dizer assim: puxa, eu não posso ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Eu tenho que me esforçar como ovelha desse rebanho para praticar o que ele está ensinando. Eu tenho que ter vergonha na cara de não ser mero ouvinte, mas praticante dessas verdades. O irmão está se esforçando, o irmão está vasculhando pérolas preciosas na palavra de Deus, buscando livros e estudos para que tragam um bom alimento para nós, e eu simplesmente deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro e não pratico. Isso não aproveita a vós outros, diz o autor. Vocês vão sofrer o dano. Por que vocês? Agora eu vou entrar no contexto de Ezequiel 33. Ezequiel 33, ele nos fala que se o atalaia ouvir a voz de Deus, que Deus trará espada contra o povo. O atalaia é o que está vigiando, né? Na posição de guia, pastor. Ele ouve de Deus que Deus vai punir o povo porque está em pecado, está em desobediência. Se ele não falar, se ele não tocar a trombeta, significa, se ele não ensinar a verdade, repreender o povo, trazer luz à palavra de Deus, se ele não fizer isso, ele vai prestar conta diante de Deus, ele vai pagar pelo sangue daquelas vidas que Deus vai punir. Mas, se o atalaia tocar a trombeta, se o atalaia ensinar, se o guia pregar, se o guia for fiel às Escrituras, ele não vai pagar o preço se você não obedecer. Sabe quem vai pagar o preço? É você. Ele foi fiel à sua posição de atalaia. O dever do atalaia é ensinar e mostrar o caminho. Fora isso, ele não consegue fazer mais nada. Ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Se você desobedecer, ele não vai pagar o pato por isso. Cabe a ele ser fiel. Aqui está como quem vai prestar contas. Ele entende isso, e quando ele entende isso, ele vai pesquisar na palavra de Deus. Cabe a mim
Pregar, vamos supor, o livro de Salmos, eu tenho que ser fiel, vou buscar os melhores comentários que eu tenho, os melhores livros sobre o livro de Salmos, vou buscar ser fiel, orar muito para Deus, para que eu possa ensinar com fidelidade o livro de Salmos, para que a igreja aprenda e eu toque direitinho a trombeta, que a igreja ouça a trombeta. Como atalaia, eu preciso tocar bem a trombeta. Se ele fizer isso, bem está, como diz lá em Ezequiel, ele não será culpado do sangue do povo, se o povo não obedecer. Mesma coisa os pais, né? Mas aqui ele está falando dos pastores. Então, se eles fizerem esse trabalho com tranquilidade, se eles fizerem sem gemer, né, com tranquilidade, tanto eles, os líderes, como os liderados, as ovelhas, serão abençoados com alegria e uma boa consciência diante de Deus. Que isso aqui, essa boa consciência diante de Deus, é quando nós somos obedientes, é quando nós somos fiéis, quando nós somos submissos à palavra de Deus. Não é diretamente ao homem. Veja, o homem não tem autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é a palavra de Deus. Então, essa boa consciência, essa alegria, ela vai esparramar por toda a igreja, quando a igreja obedece e submete aos seus líderes, aos seus guias. Veja, Paulo usa um termo aqui que eu queria aplicar também para nós aqui nessa manhã. Ele usa um termo lá em Gálatas 4, ele fala sobre dores de parto. Ele fala assim que os irmãos estavam correndo bem, de repente eles foram iludidos por doutrinas várias, que não é o verdadeiro evangelho. E por aquele motivo, lá no capítulo 4, ele diz que eu sinto dores de parto novamente. Eu sinto dores de parto novamente. Né? E aí então, ele mostra que, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. São essas dores de parto, esse gemido. A mãe não geme quando vai dar à luz. A dor é tão intensa que às vezes ela chega até, algumas até perdem a consciência. Mas gemem. Dói. É uma dor intensa. Não estou desanimando as mamães, as futuras mamães aqui, não é? Mas diz que é uma mistura tão linda de paixão, de alegria com sofrimento, né? Que eu nem quero experimentar, lógico. Nem vou. Mas essa dor de parto que Paulo está querendo dizer aqui, é uma dor achando que eles já estavam maduros, sendo Cristo formado neles, e não, de repente eles começam a seguir outro caminho e não se arrependem, não voltam para a verdade. Então essas dores de parto aqui são sofrimentos que os pastores sentem quando suas ovelhas são insubmissas, não a eles, mas ao que eles ensinam, aos ensinamentos bíblicos. Nós não queremos que ninguém tenha a cara do Newton, nem do Rodrigo, nem do César aqui, pelo amor de Deus, somos feios demais. Nós não queremos imitar aquilo que eu gosto e eu preciso inculcar isso na cabeça de vocês, não. A dor de parto que eu sinto, que nós sentimos como presbíteros, guias, é quando vocês desobedecem a Cristo, a palavra de Deus. Então esse é o segundo ponto. Além de olhar para os líderes do passado, agora olhem para os líderes do presente. Vocês têm a bênção de ter pessoas do lado de vocês ensinando o caminho. Ensinando o caminho. Ao vivo e a cores, né? Como diz. Tá? Então você tem essa possibilidade de caminhar junto. Isso é discipulado, é caminhar junto. É entender como eles vivem lá em casa, como família, como casal, como que eles se comportam diante da sociedade, diante do governo, em todas as áreas da vida, né? Agora, terceiro ponto, o líder. Terceira parte, olhando para o líder supremo. Versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aqui, o autor foca novamente naquele que é o foco de toda a sua carta. A carta aos Hebreus tem essa mensagem central: Cristo é maior, Cristo é superior.
Cristo é a fala maior de Deus, é a expressão maior e perfeita de Deus. Cristo, 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 traz o Velho Testamento, mostra Cristo, que estava oculto, mas presente no Velho Testamento, e aí ele mostra na carta toda, falando de Cristo. Cristo é sempre o alvo supremo de Deus, da revelação de Deus. Ele é a maior revelação de Deus. Então agora ele fala aqui de novo, Cristo, Jesus Cristo, é imutável. Ele usa um atributo incomunicável de Deus e coloca sobre Jesus, o Deus encarnado. Ele não muda. Ele não morre. Ele não tem começo e nem fim de dias. Semelhante a Melquisedeque, lembram-se quando ele falou de Melquisedeque? Capítulo 7. Então aqui ele vai falar da imutabilidade de Jesus. Agora então nós olhamos para o líder. Aquele que por sua graça e poder sustentou os guias do passado e está e tem sustentado dia a dia os guias do presente. Em poucas palavras, aqui o autor relembra as perfeições de Cristo. Na verdade, ele coloca tudo em cima de um único atributo, né? E os bons guias, sejam os falecidos ou os que estão ainda vivos e presentes do nosso lado, caminhando lado a lado conosco, os bons guias nunca atribuirão sua vitória como crentes, como cristãos, a si mesmos, mas eles atribuirão a vitória deles, a perseverança deles, a maneira com que eles acertam, a maneira com que eles continuam na fé, a Jesus. Jesus, a sua rocha, o seu socorro bem presente na hora da angústia. O exemplo maior, Jesus, o supremo pastor. Jesus Cristo é o único guia imutável, que não nos decepciona nunca. Ele está querendo mostrar, apontando para Jesus agora, que os seus guias do presente, como também os guias do passado, podem e vão te decepcionar. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não enfraquece. Olhando para Jesus e para os seus guias, você vai dizer assim: em alguns momentos eu já vi esse homem enfraquecido. Em alguns momentos eu já vi esse homem afundado. Em alguns momentos eu já vi esse homem tropeçando, pecando. Jesus Cristo não. Em alguns momentos, quando você olha para Jesus, você fala assim: mas esse nunca falha. Ele é presente o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano e por toda a eternidade. Ele nunca falha. Os meus guias falham. Meus guias falham. Meus pastores falham. Esse aqui não. Então nós olhamos para esse versículo 8 e podemos afirmar o seguinte: que o maior propósito da vida e dos ensinos dos guias e pastores, sejam os atuais ou sejam aqueles que já morreram, ou do passado, sempre foi apresentar Jesus Cristo para a igreja. Se ele vai ensinar prosperidade para você, só prosperidade pela prosperidade, se ele vai ensinar que você pode ter uma saúde inabalável e nunca ficar doente, se ele vai ensinar que você só pode ter alegria na vida e nunca decepções e tristezas, ele não é guia, coisa nenhuma. Se ele está ensinando qualquer doutrina, como bênção e só coisas materiais, e só saúde, e só casamento perfeito, e só restauração, tudo isso é bom, mas é secundário. Isso são frutos de um relacionamento com Cristo. Se não vem de um relacionamento com Cristo,
O diabo também te dá riquezas. Ele diz que ele é, por enquanto, aquele que tem o mundo em suas mãos. Ele ofereceu para Jesus: eu te dou todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Muitos pseudo-pastores estão aí oferecendo riquezas e riquezas e riquezas, porque são servos de Satanás. E não estão oferecendo Cristo para você, ou para a igreja, perdão. Para a igreja. Ou sabe lá se é a igreja. Então, qualquer outro objetivo que não seja demonstrar as glórias de Cristo para o mundo ou para a igreja, por mais desejável que pareça, todos esses desejos, essas coisas bonitas que o mundo, riquezas, saúde, coisas boas, por mais desejável que pareça, se ficar só nisso, é vão. Se a igreja, se os guias não ensinarem as glórias de Cristo. Se Cristo não for o centro da nossa reunião, dos nossos estudos, do nosso ensinamento. Então, meus irmãos, vejam, para conclusão a gente entende o seguinte, que Deus nos deu, sim, pessoas, desde o início, quando Deus trouxe o povo de Israel e tirou do Egito, Ele primeiramente levantou um líder. Vocês se lembram quem foi? Moisés, o grande guia do povo. Depois de Moisés, quando Moisés morreu, o povo não ficou sem guia. Quem veio depois de Moisés? Josué. Depois vieram outros guias, juízes, reis, profetas, apóstolos e hoje os guias, que são os presbíteros. Sempre o povo de Deus teve a bênção de ter guias, pessoas de carne e osso, como eu e você. O supremo líder diz lá em Efésios 4, que ele subiu aos mais altos céus, depois de ir até o fundo, diz que ele subiu, e subindo derramou dons aos homens. E esses dons foram derramados a alguns homens para que a igreja, para que eu e você não fôssemos mais meninos inconstantes, para a edificação da igreja, para que esses que eram meninos inconstantes crescessem, amadurecessem, e todos esses também de uma forma pudessem cooperar com o crescimento da igreja. Capítulo 4 de Efésios fala isso. Então é uma bênção nós termos guias fiéis. Precisamos considerá-los, não idolatrá-los. Nunca idolatrá-los. Eu tenho o freio da língua muito grande, às vezes trava. Idolatrá-los, nunca, jamais. Então nós vamos ter esse cuidado, esse equilíbrio. Enquanto forem fiéis às Escrituras, merecem a minha obediência e a minha submissão. Caiu fora dessa linha das Escrituras, não serve mais como guia. Não serve mais como pastor, a não ser que ele se arrependa e volte para a verdade, para a palavra de Deus. Ele não tem autoridade fora da palavra de Deus. Eu queria fazer uma observação antes de encerrar de vez. Por que a pluralidade de guias ou pastores numa igreja local? Por que são guias e não guia no singular? Por que plural? Primeiro, eu estava pensando 5 coisas aqui. Primeiro, você vai anotar agora os versículos que eu vou falar para comprovar a minha tese, tá? A minha suspeita, por assim dizer. Primeiro lugar, por que plural? Vários guias, vários pastores. Primeiro, porque ninguém é completo e tem todos os dons. Capítulo 4 de Efésios, marca aí, leia em casa, se eu estou errado ou não. Ninguém tem todos os dons. Capítulo 4 de Efésios, de 11 a 16. Segundo lugar, porque na multidão de conselhos há bom êxito. Onde há muitos conselheiros, há bom êxito nos projetos, em tudo que nós fazemos, nas decisões. Provérbios 15, 22. Terceiro, porque somos todos finitos e instáveis. Uma hora estou bem, outra hora não estou. E precisamos preparar nossos sucessores. Tiago 4, 14. Quarto lugar, porque somos todos imperfeitos e pecamos.
não há um homem que peque. Eclesiastes 7:20. Por último, porque a pluralidade de guias evita abuso de autoridade. 3 João 9:10. 3 João 9:10. Fala de Diótrefes. Leia a vida de Diótrefes. Conclusões e aplicações que nós tiramos. Primeiro, aqueles que não são imitadores de Cristo, que não ensinam com fidelidade a doutrina de Cristo e que não se colocam na posição de servos de seus irmãos da igreja local, não servem para serem guias. Nós não estamos aqui sobre a igreja, nós estamos aqui sob a igreja. A Bíblia diz que os apóstolos e os seus sucessores, que são os presbíteros, são base da igreja, adubo para o plantio de Deus. Aqueles que não vêm para servir, até tem um provérbio secular, eu gostava muito do irmão Garcia, um dos meus pastores lá atrás, falou, esse já não está mais conosco. Ele disse assim uma vez, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma verdade, principalmente começando com o líder, né? Nós estamos para serviço dos irmãos, e não para domínio do rebanho, como diz em 1 Pedro 3. Perdão, 1 Pedro 5. Acho que é 1 Pedro 5. Tá. Os homens não têm autoridade, a autoridade de Deus está na sua palavra. Todos os que saírem debaixo da autoridade da palavra de Deus não podem ser seguidos nem obedecidos. Não podem, pelo contrário, têm que ser repreendidos. Segundo lugar, se os guias ensinarem para você o caminho, mas você decidir não obedecer, eles estarão livres do seu sangue diante de Deus. Então, cabe a cada um obedecer os seus guias, para não cair nas mãos do Deus vivo, que é fogo consumidor, a quem todos nós prestaremos contas. Todos nós prestaremos contas. Não impõe a responsabilidade do teu pastor. Meu pastor não vem aqui em casa. Meu pastor não é um cara muito simpático. Nós não estamos aqui por causa da simpatia de pessoas, nós estamos aqui por causa da palavra de Deus, do ensino fiel das Escrituras. Se vocês vierem aqui por causa da minha beleza, ou da minha simpatia, eu não sou minha simpatia, não. Mas eu acredito que vocês estão vindo aqui por causa da fidelidade, não por minha fidelidade, mas pelo Espírito em mim, eu posso, pela graça de Deus, oferecer alguma coisa de bom para vocês, que é a palavra de Deus. Só. Então, a obediência à palavra é importante para toda a igreja. E por último, última aplicação, somos gratos pelos guias, teólogos, que nos proporcionaram banquetes espirituais, ainda nos proporcionam, através dos seus livros, de suas autobiografias, os guias do passado, teólogos importantíssimos, com grandes ensinamentos da revelação de Deus, eles trouxeram coisas preciosas, alimento precioso, esses guias do passado, como diz o versículo 7. Lembremos-nos deles, acompanhemos a vida deles, conheçamos a vida deles e imitemos a fé deles. Mas também devemos ser gratos pelos guias que nos servem a comida diária, o alimento simples, mas que nos nutre dia a dia na caminhada. Esses irmãos são como uma mãe fiel que sustenta seus filhos com a comida simples dentro de casa, muitas vezes sem mistura, mas tem ali o arrozinho com feijão. Esses guias são como essa mãe com esse alimento simples todos os dias, mas que é um alimento dentro de sua casinha, humilde, mas que é suficiente e constante. Como é bom! Um dia, o doutor Augusto Nicodemos vai embora, Ele deixou um legado aí de muitos livros, ensinamentos preciosos, É bom olhar para ele. Mas olha para aquele que está do teu lado também. Olha para aquele que é imitador dele, que imita Cristo.
Considere também aquele que está lado a lado com você, que está sofrendo dores de parto por sua vida, que está se propondo, semana após semana, trazer alimento aqui para você. Você não está tendo um banquete aqui, eu tenho certeza, como está tendo em outras conferências, outras coisas por aí. Mas com certeza você vai sair daqui alimentado. Não é o melhor alimento da cidade, mas é um alimento. Desculpe se houve infidelidade aqui, mas procuramos fazer o melhor, por temor a Deus, sabendo que vamos responder diante de Deus, se formos infiéis à exposição da palavra. E porque nós velamos pelas vossas almas. Então considerem. Não estou falando aqui para paparicar, pastor, não é isso. Obedeçam ao que eles ensinam, está de bom tamanho, gente. Obedeçam seus ensinamentos, é tudo o que o pastor quer para não sentir de novo dores de parto. Cresça na graça e conhecimento de Jesus, é isso que o pastor quer. Ele não quer que sejam imitadores dele porque ele gosta de um carro de uma cor, ou usa blusa de outra cor, ou gosta de ir em tal restaurante, e porque ele tem manias e você tem que seguir as manias. Não é isso. Sejam imitadores dele, até o ponto em que ele continua sendo imitador de Cristo. Isso você imita, o resto não. Senhor, que nós possamos ter olhos, Senhor, para poder olhar para aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. E todos nós aqui temos guias. Todos nós aqui somos necessitados de estarmos conferindo nossas vidas diante da Tua palavra em primeiro lugar e dos ensinamentos desses homens de Deus. Senhor, para isso peço que o Senhor nos dê corações humildes para isso, Senhor. Que nós não endureçamos nosso coração quando formos exortados por esses homens que velam por nossas almas. Senhor, dá-nos corações obedientes e tementes a Deus, entendendo que há um legado que o Senhor deixou para essas pessoas que o Senhor levantou, para que fossem nossos guias, para que sejam nossos guias, Pai. Senhor, que nós possamos considerar isso, Senhor. Que nós possamos ter o desejo de sermos imitadores dessas pessoas que estão pagando preço para estarem caminhando com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender também que são pecadores e não exijamos deles e de suas famílias perfeição, porque ninguém conseguirá nessa vida. Senhor, que nós possamos também ser misericordiosos com aqueles que são também pecadores, apesar dos seus encargos. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, Pai, para o crescimento da igreja e para a glória do Teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.